Olá, este é o nosso primeiro encontro de uma série de encontros virtuais que nós teremos a partir de agora, devido à suspensão das aulas presenciais em razão dessa pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, conhecida como a doença Covid-19. Então, enquanto as aulas não se estabilizarem, a partir de agora nós teremos essas aulas online que vão ficar disponíveis no portal da faculdade, no Sagres Portal. Lembrando que nas 3 semanas anteriores nós tivemos a atividade relativa ao terceiro crédito, que houve um pedido para dilação de prazo de entrega. Então, as 3 primeiras aulas, ao invés das 2 primeiras, as 3 primeiras foram relativas à atividade do terceiro crédito. Solicito, inclusive, que essas atividades comecem a ser encaminhadas para mim e condensadas também pelo líder da turma, para que o líder da turma encaminhe todas para mim, de forma que eu possa, assim, receber um único e-mail com todas as atividades. Então, encaminhe para mim e encaminhe também para o líder da turma, e o líder da turma tem essa atribuição de reunir todas as atividades no arquivo único e me encaminhar. Tudo bem? Hoje, sobre os contratos de colaboração, vamos falar do contrato de mandato. Será a apostila 6. Lembrando que, devido a essa situação, nós teremos que nos reprogramar quanto às aulas e vamos começar a desenvolver um cronograma a partir dessa aula experimental de hoje sobre mandato. O contrato de mandato, nós podemos encontrar a previsão dele nos artigos 653 a 691 do Código Civil. O que é o contrato de mandato? O contrato de mandato é um contrato em que nós vemos a figura do mandante e a figura do mandatário. Quem é o mandante? Quem é o mandatário? O mandante é uma pessoa que solicita a função a ser desempenhada por outra pessoa, no caso o mandatário. Então, o mandante dá uma atribuição, dá uma ordem, e o mandatário cumpre essa atribuição, cumpre essa ordem. Então, o mandatário ele vai praticar atos em nome do mandante. Então, no contrato de mandato, nós temos 3 partes envolvidas. Temos o mandante, temos o mandatário, 2 partes envolvidas no contrato. Temos o mandante, temos o mandatário. Esse contrato de mandato ele pode acontecer em várias áreas do direito civil. É um contrato que será um contrato empresarial, se pelo menos o mandante, ou seja, a pessoa que der a ordem, for empresário. Então, esse contrato de mandato nós podemos encontrar em várias áreas do direito civil. Porém, se uma das partes, especificamente o mandante, for empresário, nós temos aí um contrato de natureza empresarial. Lembrando que, se for empresário, os poderes concedidos têm que ser também relacionados à atividade empresarial. Não podem ser poderes que estão fora do aspecto da atividade empresarial desse empresário. Qual a coisa interessante nesse contrato de mandato? A coisa interessante é que no contrato de mandato nós vemos que ele pode obrigar uma pessoa que não esperava se ver obrigada a cumprir algo para outra pessoa. Como isso funciona? Você, na sua atividade, você pode ser um empresário também, por exemplo, um empresário com conhecimento no segmento de
importação, exportação, ou seja, você sabe o trâmite necessário para o envio ou recebimento de cargas. Você pode receber um contrato de mandato em que outro empresário lhe ordena a que receba uma carga em seu nome. Vamos colocar, por exemplo, essa situação da Semana Santa. Vamos imaginar aí que devido à paralisação do tráfego, um empresário ele não conseguiu receber uma carga no porto de Ilhéus, por exemplo. E essa carga que ele não conseguiu receber no porto de Ilhéus, porque ele não podia sair de sua cidade, ele pode solicitar a outra pessoa que receba essa carga no seu nome, para que essa carga não se deteriore, não se extravie, né? Para que ela tenha um devido recebimento no porto de Ilhéus. Então ele pode fazer um contrato de mandato. Essa pessoa, vamos imaginar essa pessoa lá no oeste do estado, ela não vai conseguir chegar aqui a tempo, por causa das barreiras sanitárias, ela não está com dificuldade de locomoção devido a essa crise do Covid-19, e ela lhe solicita em Ilhéus que você receba essa carga em seu nome. Então, esse empresário que está lá no oeste do estado é o mandante, e você que está aqui em Ilhéus vai receber a carga em nome daquele empresário é o mandatário. Então, ele vai lhe informar esse comando, e a informação é de forma livre, né? Não existe necessidade que seja um contrato escrito. Ele pode lhe mandar um e-mail, pode lhe mandar um SEDEX, uma AR, um documento, ele pode lhe mandar simplesmente uma ligação e pode lhe contratar para ser mandatário dele. Esse contrato, inclusive, ele pode ser subentendido, né? Pode ser expresso ou tácito. Vocês verem a liberdade desse contrato. Lembrando que para eu, no contrato de mandato, eu transferir os poderes para atos negociais, eu vou precisar de uma procuração ad negócio. Então, essa procuração, obviamente, vai ter o quê? Vai ter a assinatura do mandante. Então, se eu quiser transferir poderes negociais, poderes específicos para realizar um negócio, esse contrato vai ter que ser escrito para ter assinatura, ter essa cláusula ad negócio por escrito, limitando os poderes. Então, o que é que nós vimos até agora? Vimos que o contrato de mandato é um contrato que envolve duas partes, o mandante e o mandatário. É um contrato comum a várias áreas de direito civil, porém, se uma das partes for empresário, no caso, no mínimo, o mandante for empresário, e se houver poderes para realizar negócios, nós estaremos diante de um contrato de natureza empresarial. Esse contrato tem forma livre, né? Pode ser passado por via escrita ou por via oral, porém, se eu tiver essa cláusula negocial no contrato, o contrato ele precisa ser escrito, porque vai ter que ter a assinatura do empresário que está concedendo o poder de negócio. Vai ter que ter a cláusula descrevendo quais são os poderes negociais e a assinatura desse empresário. Características desse contrato. O contrato ele tem uma natureza consensual. Como falamos em aulas anteriores, aqui os contratos empresariais, as partes consentem, elas convém a elas celebrar o contrato. Então, as partes elas devem manifestar sua aquiescência, sua concordância, sua anuência com o contrato. É um contrato bilateral. Por que um contrato bilateral? Porque traz obrigações para ambas as partes. Então, de um lado nós vamos ter o mandatário, que vai cumprir a ordem para o mandante, e do outro lado o mandante vai se obrigar a fazer algo para o mandatário. Via de regra, esse algo deve ser a remuneração do mandatário. Então, o mandatário ele não trabalha de graça, ele vai ter direito a uma remuneração a ser paga pelo mandante. É um contrato oneroso, obviamente, né? Envolve valores financeiros. Já fica claro nesse momento que nós vemos que o mandante vai ter que pagar um valor pelo serviço prestado pelo mandatário.
Também é um contrato comutativo. Por quê? Porque ao mandante cabe pagar ao mandatário um valor proporcional, um valor equivalente ao tamanho do serviço que lhe é exigido. Então, o pagamento que o mandatário terá direito, ele tem que ser proporcional ao tamanho da responsabilidade que ele está assumindo. É um contrato típico ou nominado, porque nós vimos aqui que no caso do contrato de mandato empresarial, como a cláusula de negócio tem que ser expressa, né, e depende da assinatura do mandante, então nós temos que ter um contrato escrito, né, por isso é o contrato típico, a forma está prevista em lei. Então nós temos que é um contrato consensual, bilateral, comutativo e típico. Também já dissemos que é necessário que esse contrato tenha a previsão da remuneração do mandatário. O mandatário não trabalha de graça. Essa remuneração, obviamente, pode ser ajustada entre as partes. Mas, novamente, se na urgência da situação não foi ajustada no contrato a questão da remuneração do mandatário, ele não terá direito à remuneração? Terá. E como será calculada essa remuneração? Essa remuneração será calculada pelos usos e costumes do local de remuneração do contrato. Então vamos voltar aí, o nosso empresário lá do Oeste, baiano, né, vamos colocar, sei lá, de Luiz Eduardo Magalhães, ele não vai conseguir chegar a tempo para receber sua carga aqui no Porto de Ilhéus devido a essa pandemia da doença Covid-19. Então, ele lhe contrata para receber essa carga em seu nome aqui em Ilhéus. A pergunta é, na urgência da contratação, ele lhe envia o contrato, por exemplo, o mandato por fax ou por e-mail, e ele esquece de ajustar contigo os valores dos honorários. Você perdeu os valores você perdeu o direito a receber a sua remuneração? Não. Você vai receber seus honorários, né? Seu pagamento pelo serviço que você prestou. Porém, já que o valor não foi ajustado, nós vamos considerar qual o valor praticado na região de Ilhéus, no município de Ilhéus, em serviços similares para ajustar o valor desse contrato, desse pagamento dentro do contrato. Então, dissemos já que nós temos duas partes envolvidas nesse contrato, né? O mandatário e o mandante. Quem é o mandatário? O mandatário é o indivíduo que executa o contrato. Quais são as obrigações do mandatário? Cumprir o contrato, cumprir aquela ordem que lhe foi transmitida. Onde é que nós vemos isso? Código Civil, artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. O que isso significa? Significa que o mandatário ele deve agir somente no limite do contrato, certo? Vamos imaginar, por exemplo, você recebe a carga do empresário lá do Oeste, e aí ao receber a carga, você resolve contratar pessoas para fazer o manejo da carga, né? A transferência da carga de um local para outro. Se isso não estiver previsto no seu contrato, né? Esse ato não é de responsabilidade do mandante. Era necessário? Vamos questionar isso lá para frente, se era necessário ou não. Mas num primeiro momento, o que você fizer e não estiver na previsão contratual é de sua responsabilidade. O mandante não terá responsabilidade, exceto se ele ratificar aquele ato, ou seja, ele confirmar aquele ato que você realizou que não estava previsto no contrato. Código Civil, artigo 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco,
e retroagirá a data do ato. Ou seja, se você não tem o contrato de mandato ou o seu contrato não tem poderes suficientes para você fazer, por exemplo, negócios, ou então os poderes que você tem para fazer negócio, eles são limitados, eles não são absolutos, né? Sem reserva, há reservas nesses poderes. Tanto faz que é a situação do 662 ou do 665. O 662 eu não tenho um contrato de mandato ou os poderes são insuficientes. Ou no 665 eu tenho limitação aos poderes ou ajo contra os poderes que estão ali expostos no contrato. Então, nessas duas situações, os atos que eu praticar dependem de ratificação do mandante para o mandante ser obrigado por esses atos. Então, voltemos aqui ao exemplo da contratação de pessoas para fazer a transferência da carga de um ponto para o outro. Essa contratação, se ela não estava prevista no contrato, para eu poder exigir do mandante que ele realize o ressarcimento pelos valores que eu gastei com essas pessoas, pagando essas pessoas, com a logística, para eu exigir esse ressarcimento, se não estiver previsto no contrato, ele vai ter que concordar. Essa concordância pode ser tanto expressa, né, um termo aditivo do contrato de mandato, por exemplo, ou ela pode ser uma concordância através de ato inequívoco. O que seria uma concordância através de ato inequívoco? Eu passo o valor dessa despesa que eu tive, por exemplo, tive uma despesa de R$500 com pessoas, com pessoal, com combustível, com locação de veículo, etc., para poder transferir essa carga do ponto A para o ponto B. E ele vai e deposita na conta que eu indiquei os R$500. Então, isso é um ato inequívoco que demonstra que ele concordou com essa despesa adicional. O mandatário também tem outra situação interessante, que é a questão da renúncia. Vamos dizer que você, no dia que você recebeu esse contrato de mandato para receber essa carga, você estava repleto de outras funções, né? Outras atribuições, você estava sem tempo para poder cumprir aquele mandato. E aí, se você parar suas atividades para cumprir aquele mandato, você vai ter o prejuízo das suas atividades. E aí, numa situação dessa, o que é que você faz? Você tem duas saídas. Onde é que a gente vai encontrar essas saídas? Código Civil, artigo 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade ou pela falta de tempo, a fim de prover a substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável e que não lhe era dado subestabelecer. Vamos dissecar esse artigo. Primeira situação. Você recebeu o contrato de mandato, vamos dizer, na segunda-feira para uma carga que chegaria na sexta. Então você teve aí o contrato de mandato, lhe foi enviado com 5 dias de antecedência. Então observemos que com 5 dias de antecedência você poderia observar sua programação ainda na segunda ou até na terça e ver se você conseguiria cumprir esse mandato na sexta. Então você observa na segunda, na própria segunda ou na terça-feira que você não vai conseguir sexta-feira cumprir esse mandato. Você tem o direito de renunciar? Tem o direito de renunciar. Aí você comunica essa renúncia ao mandante. O mandante pode lhe exigir alguma indenização? Não, porque você deu aí tempo hábil suficiente a ele para ele encontrar outra pessoa para cumprir essa obrigação para ele, né? Então, essa comunicação que eu faço da renúncia, ela tem que ser feita em tempo hábil, ou seja, com antecedência mínima ou pelo mecanismo hábil para que o indivíduo tome conhecimento, né? Então, por exemplo, eu não posso renunciar ao contrato na terça, mas encaminhar a renúncia por um AR que só vai chegar para o indivíduo na sexta, né? Então, essa é uma renúncia que se tornou inoportuna. Eu renunciei em tempo hábil, porém a comunicação
se demorou a ocorrer, né? Então, essa demora ou essa dificuldade na comunicação, essa falta de oportunidade na comunicação da renúncia, geraria o direito à indenização. Ou seja, olha que coisa engraçada, o mandante me dá uma ordem para cumprir algo em seu nome e, se eu quiser recusar essa ordem, eu preciso comunicá-lo com antecedência e oportunidade satisfatória, senão agora eu terei que indenizá-lo para que o contrato seja desfeito. Então é uma situação assim que você fica pressionado, ou você faz, né? Então tem que haver esse cuidado. Posso renunciar ao mandato? Posso. Agora eu tenho que renunciar considerando o tempo mínimo ou de forma oportuna. Se eu não renuncio no tempo considerado necessário ou de forma oportuna, isso gera direito à indenização. Então, você, mandatário, vai ter que pagar uma indenização ao mandante por essa renúncia inoportuna. Por que eu tenho que avisar com tempo mínimo? Para que o mandante ele possa fazer a sua substituição, procurar outro mandatário. Então, se eu renuncio de forma inoportuna ou renuncio a um tempo que é insuficiente para a substituição, o mandante ele sofrerá um prejuízo que ele não vai conseguir, provavelmente, outro mandatário a tempo. A pergunta é, se você teve uma situação, por exemplo, Deus não permita, vamos dizer, você achou que ia poder cumprir o contrato, né? Você foi comunicado na segunda-feira do mandato e na sexta, para cumprir na sexta. Não, tudo bem, tenho como cumprir. Mas quando chega na quinta-feira, você começa a apresentar sintomas da doença Covid-19, né? Deus permita que não. Aí você começa a apresentar sintomas da doença. Aí a pergunta que se faz é, você vai poder sair de casa? Não, você vai ter que entrar em isolamento. Como é que você vai receber essa carga no Porto de Ilhéus agora? Então, é um prejuízo, né, que você sofreria. Se você sair de casa, é um prejuízo para você e para a coletividade, já que você está doente. Então, isso poderia ser um motivo alegável para você encerrar o contrato sem respeitar esse prazo mínimo, esse prazo necessário para realizar a substituição. Então, eu não sou obrigado a respeitar o prazo, um prazo normal para a substituição, um prazo que considere-se razoável para a substituição se eu tiver um justo motivo. Então, eu acabei de dar um exemplo, né? Você recebeu o mandato na segunda para cumprir na sexta, porém lá na quinta você descobre que você está com sintomas de uma doença que exige o seu isolamento, você não pode sair. Então esse seria um justo motivo para você apenas comunicar na própria quinta sobre a sua impossibilidade de cumprir o mandato. Então nesse caso você não teria que indenizar o mandante. Outra situação, outra característica dessa situação é que nesse caso do mandato não pode haver a possibilidade de subestabelecimento. Ou seja, esse mandato que eu recebi na segunda para cumprir na sexta, fiquei doente na quinta, apresentei sintomas da doença na quinta, então na hora que eu comunico que eu não vou poder cumprir, eu tenho que observar, esse contrato de mandato tem a cláusula de subestabelecimento. Se tiver a cláusula de subestabelecimento, nós vamos falar mais para frente, eu não vou poder fazer essa renúncia, eu vou ter que subestabelecer, ou seja, eu mesmo vou ter que procurar outro mandatário. Agora, se não houver a cláusula de subestabelecimento, eu não tenho como me fazer substituir. Então, repetindo, outra obrigação do mandatário, além de cumprir o contrato, literalmente, contrato de mandato, e se eu exceder esse contrato, eu vou assumir a responsabilidade, né, por indenizar o mandante pelo prejuízo que ele sofreu, ou não receber do mandante o valor que eu gastar em razão desse excesso de poderes com o qual eu agi, que não estava previsto no mandato. A outra situação que nós falamos agora foi a da renúncia. Então, posso renunciar ao contrato de mandato? Depende. Primeira situação, eu renuncio
de forma antecipada, de forma oportuna, para permitir ao mandante encontrar outro mandatário. Se eu não fizer isso de forma oportuna, se eu não fizer isso com tempo razoável, o mandatário vai ter que assumir a responsabilidade e até indenizar o mandante. Na outra situação, eu posso renunciar também quando eu não podia executar esse mandato por justo motivo. Eu dei aqui o exemplo da doença, né, que se descobriu e necessitou-se de isolamento às vésperas da data do cumprimento do mandato. Então, nessa situação, seria um justo motivo para eu não cumprir o contrato e não ter que indenizar o mandante. Lembrando que nessa situação não deve haver o que? A cláusula de subestabelecimento. Porque se tivesse a cláusula de subestabelecimento, eu não posso cumprir o mandato, porém eu posso me fazer substituir por outra pessoa para cumprir o mandato. Vamos começar a falar sobre essa questão do subestabelecimento. O subestabelecimento é uma cláusula que pode aparecer ou não no contrato de mandato, em que autoriza o mandatário a se subrogar pela pessoa de outra. E dessa forma, o mandatário ele transfere para um terceiro os poderes do contrato de mandato. Um pouco à frente nós vamos verificar as consequências desse subestabelecimento, nessa transferência de atribuições, essa transferência de responsabilidades para outra pessoa. Eu posso ter pluralidades de mandatários e de mandantes, então é possível haver pluralidade no contrato de mandato, tanto dos mandantes quanto dos mandatários. Então, se eu tiver mais de um mandatário, como é que eles vão trabalhar? O contrato de mandato ele pode estabelecer várias pessoas com obrigações distintas. Então, A vai fazer A, B vai fazer B e C vai fazer C. Então, essas atribuições distintas elas podem seguir uma ordem, inclusive. Primeiro A faz A, depois aparece B que vai fazer B e depois aparece C que vai fazer C. Então é possível no contrato de mandato eu colocar que vão existir vários mandatários e cada um vai ter uma responsabilidade específica. Da mesma forma, eu posso colocar vários mandatários, mandatário A, B e C, e dizer que a tarefa do mandato é comum a todas, ou seja, todos têm que fazer a tarefa de forma solidária, de forma conjunta, ou seja, dados as mãos, né? Eles vão ter que, para essa tarefa ser cumprida, ela vai ter que ser feita por todos, né? Confirmada, chancelada por todos. Onde é que eu vejo isso? Artigo 672 do Código Civil. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação, que retroagirá a data do ato. Então aqui nós vemos várias situações. Primeira situação, é possível ter vários mandatários? Sim, é possível ter vários mandatários. Se eu tenho vários mandatários e não especifico nada, significa que qualquer um pode cumprir o mandato. Aquele que cumpriu o mandato já está satisfatória a situação. A segunda situação é quando no contrato, eu diferencio os poderes de cada um. Então, digo que A vai fazer A, B vai fazer B e C vai fazer C. Então, se esses atos forem especificados, têm que ser cumpridos por quem é o mandatário específico. Se houve uma ordem também de atos, essa ordem deve ser respeitada. Então, C não pode fazer a parte dele antes de B, B não pode fazer antes de A. A última situação é quando os poderes são considerados conjuntos, ou seja, A, B e C vão fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, ou seja, de forma conjunta. Então, para que o ato tenha validade, o ato tem que ser feito por A,
B e C juntos. Porém, se A fizer sozinho e estiver de acordo com o que B e C pensam, B e C podem ratificar, ou seja, podem confirmar o ato que foi realizado por A. Outra responsabilidade do mandatário. O mandatário vai ter que prestar contas ao mandante. Então, na execução e na conclusão do contrato de mandato, o mandatário vai ter obrigação de prestar contas ao mandante de como foi o cumprimento desse contrato. Também outra obrigação é que, se o contrato se referir à aquisição de algo, de um bem, de um objeto, essa coisa adquirida vai ter que ser entregue ao mandante pelo mandatário. Também já dissemos o quê? Que a responsabilidade do mandatário é ressarcir o mandante pelos prejuízos que ele causar ao mandante. Então, se o mandatário causar qualquer prejuízo ao mandante, por exemplo, agindo com excesso de poderes, esse prejuízo vai ter que ser ressarcido pelo mandatário ao mandante. Pagar juros pelos valores que recebeu e não repassou no prazo estipulado ao mandante. Ou seja, se o mandatário recebeu um pagamento do mandante e não repassou esse dinheiro para o mandante no prazo estipulado, ele vai ter que pagar juros pelo período em que ele atrasar o repasse do valor para o mandante. Por fim, também o mandatário vai ter a responsabilidade de guardar bens, guardar coisas, cuidar dessas coisas, mantê-las em sua integridade para a entrega ao mandante. Então, ele vai ter que entregar as coisas que receber do mandante, assim como ele vai ter que guardar essas coisas, conservar essas coisas até que seja realizada a entrega. Onde é que está previsto isso? Código Civil, artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que ele foi cometida quanto baste para pagamento do que lhe foi devido em consequência do mandato. Aqui não tem uma relação direta, mas aqui está dizendo o quê? É o direito de retenção. O que significa? O mandatário ele está em posse de um bem do mandante, está guardando, está conservando esse bem para a entrega futura. Porém, o mandante não paga o valor que ele deve ao mandatário. Nessa situação, ele vai ser obrigado, o mandante não pagando ao mandatário o que é devido, o que é obrigado, o mandatário tem o direito de reter aquelas coisas, aqueles bens, até que o mandante lhe pague o que é devido. Responsabilidades do mandante agora. Falamos das responsabilidades do mandatário, vamos falar agora das responsabilidades do mandante. Podemos começar com o Código Civil no artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Artigo 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. Então vamos recapitular. Percebam que o que acaba sendo obrigação para um vira direito para outro. Lembrem que nós falamos anteriormente que o mandatário ele não pode agir com um excesso de poderes, ele não pode descumprir o contrato de mandato. Já o mandante, da mesma forma, ele se responsabiliza por tudo que o mandatário fizer dentro do cumprimento do contrato. Então, aquilo que o mandatário fizer, como está expressamente previsto no contrato, é de responsabilidade do mandante. Agora, o que o mandatário fizer,
efetuando o contrato, ou seja, fugindo das limitações do contrato, isso será de sua responsabilidade. Isso será de sua responsabilidade. Exceto, como nós falamos anteriormente, se houver o quê? Houver a ratificação do ato pelo mandante. Então, foi o exemplo que nós demos da contratação de funcionários, de veículo, de compra de combustível para transferir a carga do local A para o local B. Não havia uma previsão no contrato de mandato. Quem vai responder por isso? O mandatário. Exceto se houver o quê? Se houver uma ratificação do ato pelo mandante. Assim, da mesma forma, se na execução do contrato de mandato o mandatário cometer qualquer ato que cause prejuízo ao mandante, a responsabilidade por esse ato será do mandatário. Mas se na execução do contrato houve um cumprimento explícito do contrato, um cumprimento total do contrato pelo mandatário, todo e qualquer prejuízo que o mandatário sofrer será de responsabilidade do mandante. Recapitulando, temos o contrato de mandato, tem poderes específicos nesse contrato para o mandatário. Se o mandatário age conforme o que o contrato prevê literalmente, sem se desviar uma linha sequer, todo e qualquer prejuízo que ele sofrer vai ser de responsabilidade do mandante. Agora, se o mandatário foge ao contrato, naquele ponto que ele fugir, ele vai assumir responsabilidade pelos prejuízos que aconteceram. Falamos anteriormente sobre a possibilidade de vários mandatários. Dissemos que era possível também haver vários mandantes. Então, da mesma maneira que nós podemos ter várias pessoas recebendo ordens, nós podemos ter também várias pessoas dando a ordem nesse contrato de mandato. Se houver vários mandantes, todos são solidários pelo contrato de mandato. Ou seja, a dívida que surgir do contrato de mandato não será responsabilidade apenas de um, será responsabilidade de todos. Onde está previsto isso? Código Civil, artigo 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas e para negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. Então, isso significa que todos os valores devidos no contrato de mandato serão devidos pelos mandantes, né, de forma solidária, né? Se houver um ajuste entre eles de quem deve mais, quem deve menos no contrato, eles devem resolver entre eles, os mandantes, né? Que seria um direito de uma ação regressiva. Então, vamos dizer que temos 3 mandantes, um tem 50% do contrato, o outro tem a responsabilidade / benefício do contrato de um é de 50%, o de outro é de 30% e o terceiro só tem 20%. O mandatário, na hora de exigir seu prejuízo ou seu pagamento, ele vai exigir de qualquer um dos 3 o total do valor. Então, se quem tiver dinheiro para pagar for aquele que só tinha 20%, ele vai ter que pagar todo o prejuízo, todo o compromisso financeiro diante do mandatário. Depois disso, esse que só tinha 20% dos benefícios da responsabilidade do contrato, ele pode entrar com uma ação regressiva contra os outros 2 mandantes, né? O que tinha 30%, o que tinha 50%, para que ele só assuma 20% e os outros 80% sejam transferidos para aqueles outros 2 mandantes. Vamos fazer um corte para que o vídeo não fique muito longo e continuaremos na sequência.